do mesmo conteúdo. Só que agora vai ter que ver as videoaulas. Ai, E desgraça. assim, eu vi as videoaulas e não adiantou, pô, porque eu tirei 4. Putz, velho. Putz. É realmente o pessoal de... Beleza, cimentos permanentes. Vamos lá. Depois pensa em saúde. A gente vai... Praticamente vão cair 2 na prova, tá? Acho muito pouco provável que vai cair cimentos de ionômero de vidro, o CIV, né? E o cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Muito pouco provável porque a gente não usa. Então, vamos focar em cimento de fosfato de zinco e cimento resinoso, tanto convencional quanto o autoadesivo. Dudu, rapidinho, antes da gente prosseguir, o cimento provisório, ele tem alguma coisa a ver com sensibilidade da polpa? Tipo, sem eugenol é TSP positivo, com eugenol é negativo? Ou eu tô confundindo? Tá, esse é do zinco, tá? Fosfato de Ah, zinco. beleza. Ele agride bastante a polpa. Tá. Tá? Ok. Mas deixa eu conferir aqui se eu tenho alguma coisa no caderno. Tá. O eugenol ele é irritante para a polpa também. Faltou isso. O eugenol irrita a polpa. Deixa eu até botar aqui. Tá. Então, o eugenol, além de atrapalhar a adesão, ele é um irritante pulpar. Então, não pode esquecer disso. Deixa eu ver se eu esqueci mais uma coisa. Não, só isso mesmo. E ele é muito mais barato. Então, por isso que o pessoal normalmente gosta do eugenol. Só que ele é um irritante pulpar e não tem... ele é um irritante pulpar e atrapalha a adesão dos cimentos permanentes. Beleza. Primeiro cimento permanente é o cimento de fosfato de zinco. Ele é o mais antigo e popular cimento odontológico, ainda o mais utilizado na cimentação de coroas. Então, é o padrão ouro para algumas coroas. Beleza? Agora, vantagens, limitações e indicações do cimento de fosfato de zinco. Esse já é permanente. Já. Só os 2 de eugenol lá já foi. Tá. São únicos provisórios. Primeira vantagem, baixo custo, facilidade de trabalho, bem facinho de trabalhar, boas propriedades mecânicas e pequena espessura de película. Pequena espessura de película é quando você, na hora de assentar a peça com cimento de fosfato de zinco, ele cria uma pequena camadinha, uma pequena película ao redor, né, do dente. E fluidez adequada. Limitação é a sua falta de adesão à estrutura dentária, porque ele tem boas propriedades mecânicas, porém, propriedade mecânica é diferente de adesão. Então, ele não vai aderir bem à estrutura dentária, ele só vai aderir mecanicamente. Ele vai ter uma alta solubilização no meio oral, ou seja, se entrar em contato com saliva, ele vai se degradando ao longo do tempo. É um irritante pulpar, assim como o cimento provisório com óxido de zinco e eugenol. E a ausência de ação antibacteriana, ou seja, ele irrita a polpa. E não... Fala de novo sobre a espessura de película, por favor. A professora não falou muito sobre isso. A única coisa que ela falou é que quando você assenta o cimento
na peça, né, com a coroa e bota no dente. Espessura de película depois que você bota o dente a coroa no dente, forma uma pequena espessura de película. Então, não sei o que significa direito. Não sei se vai extravasar pouco cimento de fosfato de zinco, por isso que é uma película pequena, porque não extravasa muito. Eu anotei aqui, eu acho que ela falou na sala de aula, que espessura de película é quando posiciona o material e ele forma uma camada que é mais fina e não dá sobre correção, não fica tão grosso. Ah, tá. Então é aquela coisa, é por isso que a gente não isola com vaselina, porque a espessura de película é pequena. Deve ser uma coisa assim. Ou a gente isola com vaselina aqui também? Acho que não. Não, é só no provisório mesmo. Beleza? Indicações. O cimento de fosfato de zinco é indicado para núcleo metálico fundido, coroas e próteses parciais fixas, MMC. Eu não sei o que é M nem MC, mas deve ser alguma coisa metálica. Porque MC é metalocerâmica. Metalocerâmica? É. Ah, tá. E M deve ser metalo metálico? Porra, M eu acho que deve ser metaloplástica e PPF é prótese espacial fixa, né? Isso. Próteses de zircônias de alumina, porque tem ausência de estudos, possui ausência de estudos a longo prazo, então não sabem como é que é essa adesão do fosfato de zinco nas próteses de zircônia e alumina. E bandas ortodônticas. Tudo aqui está relacionado a metal. Então, cimento de fosfato de zinco, ele precisa normalmente do jateamento de óxido de alumínio. Porque as coisas aqui, elas não têm adesão química, que nem tem os cimentos resinosos. E algumas cerâmicas. Aqui fala só de metal. Então, o zircônio é parecido com metal, a alumina também. Então, a gente vai usar o cimento de fosfato de zinco somente naqueles materiais que não são ácido sensíveis. Então, o caso lá que a gente vai ver em cerâmicas, zircônio e alumínio. Beleza? Características do material vai ser sempre com presa química. Presa química significa que você não precisa fotopolimerizar. É só você deixar lá, que depois de, 24 horas começa a ter presa material. Tempo de trabalho. Presa é 5 a 14 minutos que vai tomar presa. Então, o nosso tempo é rápido. Não precisa fotopolimerizar. Então, a gente tem de 3 a 6 minutos para assentar a peça no dente, remover os excessos antes que tome presa. A película que forma é de 25 micrômetros. Eu acho que isso aqui, não sei se ela vai cobrar, porque a professora gosta bastante de números. Mas não sei, acho que isso aqui é demais. Saber a espessura da película do cimento de fosfato de zinco. Mas tá aí um númerozinho para quem quiser decorar. 25 micrômetros, espessura da película do cimento de fosfato de zinco. Mas o tempo de trabalho de presa, acho que ela cobra. O que você acha? É difícil de achar, né? O que pode cair. Mas, pô, se liga. Nesse tempo de presa aí, a gente tem de 5 a 14 minutos, né? Certo. Então, por que a gente não poderia trabalhar nesse tempo? Então, acho que pode, mas é que vai ficando mais duro a cada tempo que passa, sacou? E fica pior de você trabalhar. Tipo, então, tem de 3 5 a a 6 14 minutos. depende da sua manipulação, então. Porque assim, você tem 3 a 6 minutos para tirar, mexer, pode ir, se errei, bota mais, ou, sabe, assenta de novo. Como se fosse resina acrílica. Isso. Só que vai ficando pior. A partir de 6 minutos já não dá para você fazer todas as coisas, sacou? Uhum. E aí com 14 minutos deve estar duro mesmo. E embricamento mecânico. O que é embricamento mecânico? É o fato de... Putz, esqueci. É o fato de não dar trinca? Não lembro o que é embricamento. Alguém anotou aí? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa anotada. O imbricamento é a capacidade de penetrar nas imperfeições da peça, nas porosidades que ela tem. Tá. Tanto da peça como também do dente. Então, provavelmente.
Tá, perfeito. Então é por causa do imbricamento mecânico que existe também irritante pulpar. O cimento de fosfato de zinco, ele, né, dá uma sensibilidade pós-operatória porque ele penetra tanto na peça ou nas imperfeições do dente. Isso pode causar irritação pulpar e sensibilidade pós-operatória. Beleza? Manipulação. Acho que isso aqui é uma questão legal. Como é que funciona a manipulação? Primeiro, agitar pó e girar o líquido. Depois, uso do dosificador. Então, a gente vai pegar a colherinha, pegar na proporção certinha e jogar na placa de vidro resfriada. Não é placa de vidro normal. Aí a gente vai dividir o pó em porções e dispensar o líquido parte por parte. Como é que a gente vai dividir? Primeiro, pegar toda aquela bolinha da colher dosadora, dividir em 4. Depois de dividir em 4, a gente vai separar uma porçãozinha, dividir no meio. Isso vai nos dar 5 porçõezinhas. E depois vai pegar essa quinta porção e ainda dividir mais uma vez no meio. Isso vai gerar para a gente 2 porções pequenas, uma média e as outras bem maiores. Vamos lá. Sempre manipulando com uma espátula flexível, não pode ser aquelas espátulas duronas. E a gente sempre utiliza uma grande área da placa para fazer isso. Então, tem que estar tudo limpo, não pode ser aquela espátula que metade está suja. Beleza. Vamos pegar a primeira partezinha, misturar no líquido, espera 5 minutos, manipula, na verdade, durante 5 minutos, pega a outra partezinha, manipula por 5 minutos. Segundos, mano. Segundos? 10 segundos. Eita, eu botei minutos aqui. Eu até tava pensando, Nossa, cara, é muito tempo. Nossa, é muito tempo. Então, eu tava pensando, caraca, quem que manipula por 30 minutos? 40 minutos para manipular o cimento. Não, é porque você tem que ir manipulando até dar 30 segundos, não é? Isso, pô. Por isso que é 5 segundos. Então. Eu já tava pensando, velho, quem que fica 30 minutos manipulando? Eu notei errado aqui. Tá, segundos, né? Isso. Beleza. Então pega a parte pequena, manipula por 5 segundos. Depois pega a outra parte pequena por mais 5 segundos. Depois pega aquela parte que é um pouquinho maior, mais 5 segundos. E vai indo até dar 30 segundos. Isso eu acho que é uma parada legal de cobrar. Como que a gente faz a manipulação do cimento de fosfato de zinco? Aí a gente fala, pega com a colher dosadora o pó, divide em 4 a porção, depois divide uma parte em 2, e essa outra parte gerada divide em 2 de novo. E aí a gente vai pegar cada parte, manipular por 5 segundos, aumentando de tamanho, até somar 30 segundos no total. A gente vai manipular sempre até ficar nessa consistência tipo de babinha. Então, tem que formar um fio com a espátula. Quando tiver nessa consistência, significa que deu certo. A gente vai aplicar o cimento com o pincel só nas paredes circundantes, nunca na oclusal. E assentar no dente e remover os excessos depois que tomar presa. Depois de 1 ou 2 minutos de tomar presa, é o tempo que é melhor para você tirar os excessos. Uma sonda exploradora na vestibular lingual e fio dental nas proximais. A professora falou que ela prefere tirar no mesmo momento, né, os excessos. Mas ela falou que fica uma lambança, assim, e você tem que ter uma maestria para não se confundir e não lambuzar tudo. Mas se tomar presa, pode ser que saia tudo depois, não? Porque ele vai porque 1 ou 2 minutos não vai dar tempo de tomar presa. Lembra que o tempo aqui é de 3 a 6 minutos de trabalho? Uhum. Então, 1 ou 2 minutos, você esperar um pouquinho tomar presa, deixar ele um pouquinho duro para não sair líquido, sacou? Uhum. No momento que ele tá um pouquinho mais durinho, você já vai tirando. Nessa parada aí também não prepara dente não, né? Não. O dente não prepara. Aqui o que a gente prepara, o cimento de fosfato de zinco, provavelmente são as peças. Porque aqui a gente não viu que normalmente é só metal, núcleo metálico, coroas de metalo
sei lá o que, metalocerâmicas, Aham. e zircônia e alumínio principalmente. Para isso, você precisa fazer o jateamento de óxido de zinco. Eu tava pensando aqui, eu acho que eu fiz uma Ó, ligação. jateamento de alumínio. Volta Né? lá, nesse, tipo, eu acho que a gente não prepara ele por causa do imbricamento mecânico. Como ele tem boa adesão nessas porosidades, então Ó, ele causa não uma tem boa boa adesão. retenção. Não tem boa adesão, tá? Não, tipo, mecânica eu falo. Isso. Resistência mecânica, né? Isso. Porque como ele não tem adesão, a resistência dele é mecânica, né? Isso. Então é Principalmente por causa do basicamente imbricamento. Dudu, depois você explica tudo que vocês estão discutindo aí, porque já é difícil pegar você explicando. Imagina vocês discutindo as questões. Tô ficando doidinho aqui. Tá. O que a gente tá falando é que o fato da gente não ter que preparar o dente, que nem a gente faz nos cimentos resinosos, que a gente prepara o dente, o fato do cimento soltado de zinco a gente não precisar preparar o dente é justamente devido ao imbricamento mecânico. Imbricamento mecânico é o fato do cimento penetrar nas porosidades, aberturas, tudo que tiver as falhas tanto do material quanto do dente. E esse imbricamento mecânico vai gerar para a gente uma boa adesão mecânica. Não adesão química. Eu acho que retenção cabe melhor do que adesão, né? Isso, retenção, é perfeito. Retenção mecânica. Entendeu? Então é por isso que a gente não precisa condicionar o dente com cimento de fosfato de zinco. Porque ele tem imbricamento mecânico e esse imbricamento faz com que ele tenha boa... como é que você falou, Canupa? Retenção. Retenção mecânica. Entendeu? Sim. Então tá. Próximo cimento são cimentos resinosos. A gente tem os convencionais, que precisam de um pré-tratamento da estrutura dental, e os autoadesivos, que não precisam de tratamento dental prévio. Características dos cimentos resinosos convencionais. Baixa solubilidade, ou seja, eles não se degradam tanto quanto os cimentos de fosfato de zinco quando você contamina com saliva, por exemplo. Propriedades estéticas favoráveis, biocompatibilidade, o que já não é o fosfato de zinco, e também propriedade estética também não vai ter o fosfato de zinco. Propriedades adesivas, porque agora a gente condiciona o dente, a gente passa adesivo no dente. Boas propriedades mecânicas, porque ele funciona também como uma resina, né? Basicamente. Contraindicações. Não, contraindicações não. Desvantagens. Contração de polimerização. Então, vai ter esse estresse. Sensibilidade técnica. Então, a gente precisa ter uma boa... Saber manipular esse cimento. E o custo elevado. Alguém lembra de dentística? Como a gente pode evitar a contração de polimerização desse cimento? É um dos artifícios que a gente utiliza. Incrementos. Hã? Técnica incremental. Não, porque isso aqui não é resina, é um cimento. Alguém lembra? Alguém lembra da polimerização gradual? Como é que funciona? Para alcançar o ponto G, o que é o ponto gel? Não é quando a gente tem mais... contração. Isso, então, aqui, para evitar essa contração de polimerização... Usaram um bom foto, não? Não é a questão do bom foto. É porque, quando você tem uma alta intensidade, você vai ter mais contração do que escoamento. Então, o ideal, o que é uma polimerização gradual? É você começar com baixa intensidade do foto, ou você, né, os fotos que não dá para diminuir a intensidade, você começa um pouco longe da peça para você ter mais escoamento do que contração. E aí, depois de um tempo, você vai aproximando o foto do dente para aumentar, assim, a potência, entre aspas, e ter mais contração do que escoamento. Mas é a mesma coisa que acontece com a resina, não?
Então, é a mesma coisa, mas não tem técnica incremental. Não existe isso. Então, o único jeito de você evitar essa contração de polimerização, não evitar, mas diminuir ela, é você fazer essa polimerização gradual. Eu acho que também tem aquele negócio de usar um foto que tem mais fase pré-gel, tipo um de baixa intensidade, entendeu? Então, baixa intensidade, ou você usa um foto que tem essa baixa intensidade e alta intensidade, ou, tipo o meu caso, que é o foto do dentinho, eu começo um pouco mais longe do dente e vou aproximando. Que quanto mais longe você tá do dente, tipo assim, não tá tão eficiente como você tá pertinho, quase encostado no dente. Vai ser muito mais intenso eu estar perto do dente do que longe. Então você faz uma polimerização gradual para evitar essa contração de polimerização. Beleza? Beleza. Indicações do cimento resinoso convencional. A gente tem indicações para os tipos químico, fotopolimerizável e dual. Indicações e qual é a característica, na verdade, de um cimento convencional químico, que é o autopolimerizável. Ele vai estar sempre disponibilizado em 2 pastas. Então, você vai fazer sempre por proporção 1:1. Limite no tempo de trabalho e tempo de presa, 24 horas. Então, mais vantagem do que o fosfato de zinco. Ele te dá mais tempo de trabalho, porque ele demora 24 horas para tomar presa. Fosfato de zinco, você tem de 3 a 6 minutos de trabalho e 3 5 a 14. minutos de presa. Aqui é 24 horas, então você tem bastante tempo para fazer o seu trabalho. Polimerização uniforme, então tudo vai tomar presa ao mesmo tempo da mesma forma, mas contraindicação, uma desvantagem é a alteração de cor. O fato de ter alteração de cor inviabiliza ele para restaurações estéticas de dentes anteriores, porque você não tem uma estabilidade de cor. Então, indicação para restaurações espessas, metalocerâmicas, núcleos e pinos, preferencialmente tudo isso posterior, devido ao fato, né, ou uma região não estética, devido ao fato dele alterar a cor depois que ele toma presa. Você só vai descobrir a cor que ficou o cimento depois de 24 horas. E o paciente não vai ficar esse tempo todo esperando lá. Pô, o slide dela se contradiz, né? Demais. Tipo, ela deu, tipo, convencional como se fosse todo favorável à estética, né? E o primeiro já não é. Então, o único favorável à estética não é o químico, porque o químico perde cor depois que toma presa. O único favorável é o fotopolimerizável. Ele já possui estabilidade de cor, você controla o tempo de preparo, porque você que vai fotopolimerizar. Então, quando você falar, tô pronto, aí você usa o foto. E, obviamente, polimerização depende da luz. Então, o fato dele ter estabilidade de cor, ele já é utilizado em região estética, ou restaurações que permitam a passagem de luz. Facetas e inlays, por exemplo. Porque um exemplo, eu estou usando um material aqui, estou usando uma feldspática. Feldspática tem muito vidro. E quanto mais vidro numa cerâmica, mais ele consegue, né, mais a gente consegue ter uma passagem de luz. Como passa muita luz, e no caso de uma feldspática que é de faceta, ou seja, ela é uma feldspática monolítica, a gente vai falar de cerâmica depois, né? Sobre monolítico, o que é cada coisa. Mas já fazendo um adentro, quando a gente utiliza uma feldspática, que é um material com muito vidro, ou seja, passa muita luz, ou seja, muito estético, o fato da faceta ser monolítica, e a gente não tem nada por trás nada entre a faceta e o dente, só o cimento, a gente tem que usar um cimento resinoso fotopolimerizável para a região estética. Necessariamente. Não necessariamente, né? Para alcançar uma estética superior. Por quê? Os cimentos resinosos convencionais fotopolimerizável vêm em várias cores.
Então, você tem que associar a cor do seu cimento com a cor, por exemplo, da sua faceta. Porque como essa faceta, ela passa muita luz, principalmente se for de feldispática, quem vai aparecer muito? O dente que está atrás e o cimento. Então, se a gente utiliza um cimento químico que não tem estabilidade de cor, Dudu, você pode cagar a sua faceta. Oi. você já explicou o que é feldispática? Não, a gente vai falar de cerâmica ainda. Ah, tá bom. Bom, mas feldispática é um tipo de cerâmica Uhum. que é utilizada para faceta. Então, melhor tipo de cimento resinoso convencional para dentes anteriores é o fotopolimerizável, por ele ter estabilidade de cor. E o último é o dual. O dual você pode tanto escolher, não escolher, né? Mas ele pode tomar presa tanto quimicamente como fotoativadamente. Vai estar disponibilizado em 2 pastas, proporção 1:1 sempre. E as 2 formas de polimerização são suplementares e independentes. Então você decide se você vai querer que deixe ativar, você tomar presa só com foto ou só quimicamente. Normalmente, o tipo dual é recomendado quando não é possível assegurar a adequada fotopolimerização. Então, quando você sabe que não fez uma foto direito, ou é uma região de difícil acesso, o paciente tem uma mordida bem pequena e eu tenho que fazer isso num dente, tipo assim, terceiro molar. Por exemplo, o paciente tem um terceiro molar que ele tá em oclusão, então não é indicação de exo. Ele fraturou e você quer botar uma faceta nesse terceiro molar. E o paciente tem uma boca aberta, mordida bem pequena. É difícil de você chegar com foto lá ou de você fazer uma boa fotopolimerização em todas as faces. No caso de zircônia, se passa, será que a gente usa ele? Hã? No caso de zircônia. Zircônia Porque ela é muito opaca, né? Não tem passagem de luz. Então, mas zircônia, ela não é ácido sensível. A gente já utiliza o sulfato de zinco. Sacou? Ah, é verdade. Porque zircônia, aqui ó, indicação para zircônia, fosfato de zinco. Então, cadê? No dual, a gente vai utilizar isso nas regiões de difícil acesso. Porque lembrando, gente, uma coisa que eu esqueci de avisar isso aqui, eu não anotei, mas eu lembrei agora da clínica. Na clínica, a professora pediu para a gente fotopolimerizar cada face por 20 segundos. Não foi coisa assim, não foi, Canu? Foi, ela pediu para vestibular, para fotopolimerizar vestibular, 20 segundos, igual 20 segundos e as proximais 20 segundos também. Então, tem gente que você não consegue alcançar todas as faces. Quando você sabe que não vai conseguir alcançar todas as faces, você vai ter que provavelmente escolher um dual ou químico. Você não vai garantir uma boa presa na face lingual, por exemplo. Tranquilo? No dual. E o único tipo de cimento resinoso autocondicionante é dual. A gente só possui cimentos autoadesivos no dual. A gente não tem cimentos autocondicionantes ou autoadesivos só quimicamente ou só fotopolimerizáveis. Só tem dual. Então, eles vieram para simplificar a técnica de cimentação, porque você não precisa fazer nada do dente. Ele é mais tolerante à umidade e não causa sensibilidade pós-operatória. Principalmente porque você não faz nada no dente. O máximo que a professora falou que a gente faz no cimento resinoso autoadesivo é fazer um condicionamento seletivo de esmalte. O máximo que a gente faz no dente é isso. Aí condicionamento seletivo, depois adesivo no esmalte, tá? Mas nunca tocar em dentina. Então o máximo que a gente faz com cimentos resinosos autoadesivos é um condicionamento seletivo. A indicação é para pinos, né? De pino de vidro, coroas, infraestruturas e coroas em geral. Contraindicações: facetas, inlays e
calma aí, esse aqui já tem cúspide envolvida. Onlay e coroas totais, ou overlays. Preparo da superfície dentária. Aqui a gente está usando, né, para estar nessa imagem, se está fazendo o preparo da superfície dentária. Isso aqui está utilizando um convencional, necessariamente. Se fosse só em esmalte, a gente poderia estar na dúvida ainda, tá? Mas só condiciona tudo, dentina em esmalte, nos convencionais. Faz condicionamento seletivo só no autoadesivo. Então, passo a passo, né? Para uma cimentação definitiva. Primeiro, profilaxia com água e pedra pomes. Depois, você vai secar bonitinho e tirar. Não, antes da profilaxia, remover o cimento provisório. Né? Remove o cimento provisório com uma sonda exploradora. Né? Tenha certeza que tirou tudinho para não atrapalhar na sua adesão. Depois, profilaxia com pedra pomes. Seca bastante e escolhe seu cimento. Aqui, o tipo de cimento escolhido foi o cimento resinoso convencional. Esse aqui, não sei se fala se ele é fotoquimicamente ou dual. Beleza. Faz o condicionamento do dente. Ácido fosfórico 37%, 20 segundos. Não é 20 segundos, não. Ácido fosfórico 37 segundos. 37%, 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina. Protocolo de dentina, de dentística total. Então, não vou entrar no passo a passo do condicionamento do dente. Passa o sistema adesivo e lembrar de fotopolimerizar depois. Agora, se escolher um cimento resinoso autoadesivo, você não faz nada no dente. No máximo, condicionamento seletivo de esmalte. Apenas. Depois, vai preparar a superfície interna da restauração. Então, você vai escolher seu cimento resinoso e preparar o dente a partir da cerâmica que você escolheu. A gente não vai entrar muito em detalhes agora, porque dependendo de cada cerâmica que você escolhe, é um tipo diferente para botar o ácido fluorídrico ou, né, para fazer a silicatização ou jateamento com óxido de alumínio, que são os preparos das restaurações cerâmicas. Então, aqui já fala um pouquinho que as cerâmicas à base de sílica, que são ácidos sensíveis, são feldspática, leucita, dissilicato de lítio e faltou aqui, mas tem uma de resina. As que não são ácidos sensíveis, alumina e zircônia. O preparo da superfície interna da restauração faz sempre aplicando ácido fluorídrico a 10%, em feldspática e leucita 90 segundos, de silicato de lítio 20 segundos. O silano vai promover uma união química entre a porcelana, condicionado e o agente adesivo. Então, depois de a gente condicionar a peça com ácido fluorídrico, a gente vai aplicar o silano, que vai promover essa união química entre a porcelana condicionada e o agente adesivo. É uma molécula bifuncional que liga o dióxido de sílico. Acho que isso aqui não precisa saber. Sua aplicação, portanto, faz com que ocorra uma união química entre a cerâmica e o sistema de fixação. Então, depois de condicionar com ácido fluorídrico, a gente vai passar o silano por 60 segundos. Depois de 60 segundos, não faz nada, tá? Não fotopolimeriza silano, não seca silano, tá? Deixa quieto o silano do jeito que tá. Bota o jatinho de ar, né? Se ele não tiver coisado todo depois de 60 segundos. Isso. O silano, ele tem que... Normalmente, o silano, se você bota uma gotinha só, que a professora normalmente pede uma gotinha, que é o suficiente para ele escoar por toda a peça. Depois de 1 minuto, provavelmente já está evaporado o silano. Você não vai ter excesso nem nada. Mas se tiver excessos de silano depois desse 1 minuto, jatinho de ar para solubilizar ele.
Depois vem um passo opcional, que é passar o sistema adesivo. Tá? Não precisa necessariamente. E o recomendado é que você não faça com o sistema adesivo, porque o sistema adesivo pode prejudicar a adesão. Lembrar de sempre, depois do sistema adesivo, fotopolimerizar. E beleza, faz o preparo da superfície dentária, depois, né, do preparo, aqui mostrando, né, remoção com uma sonda do cimento provisório, profilaxia com pedra pômez e água, condicionamento do dente, se for um, né, sistema cimento resinoso convencional, se for autocondicionante, só condicionamento seletivo de esmalte. Lava com água, aplica o adesivo, foto, condicionou o dente. Depois, ó, aqui já botou vaselina ao redor da coroa, passou o cimento dentro do dente e fotopolimeriza o cimento. Depois remove todo o excesso aí de vaselina ou, né, excessos do cimento que extrapolarem. E pronto, isso é a cimentação. Beleza? Alguma dúvida de cimentação? Cadê? Agora, cimentação de pino. Aproveitar. Passo a passo da cimentação de um pino. Beleza. A gente precisa saber o quanto de deixar, qual o tamanho, né, que a gente deixa, quanto de guta no dente a gente vai deixar. Cadê? 3 a 4 milímetros, não? Isso. Restante. Aqui tá a colinha. A gente tem que ter ou 2/3 do remanescente dentário até a guta, sobrando assim 4 milímetros, ou metade da quista alveolar e metade de guta. Isso aqui é a colinha. Tá no último slide dela, de quanto a gente vai deixar de o ideal para deixar de guta no dente. Depois que você avaliar isso, né, você vai fazer o preparo do dente. Preparo do dente não, do pino. Então você vai tirar o remanescente de guta ou com pontas Heim, ou com uma broca Largo, broca Gates, ou uma broca peso. Então não sei qual broca é essa. Mas a gente sempre vai levar em consideração o comprimento, forma e largura do conduto. A gente já fez o cálculo aqui em cima, mais ou menos quanto a gente tinha que descer. Depois, a gente vai, né, remover toda essa guta remanescente, deixando de 3 a 4 milímetros restante de guta no dente. A gente faz uma radiografia para verificar se a gente deixou mesmo 3 ou 4 milímetros de guta sobrando ali. Então, sempre depois de remover a guta, radiografia para confirmar se está no comprimento ideal. Depois, a gente vai testar o pino para ver se ele está bem adaptado no canal. Limpar o conduto com algodão ao redor do pino. Então, pega o mesmo pino que você viu que adaptou direitinho lá, que você provou, enrola ele em algodão e limpa o conduto. Molhe com água e vai limpando, vai limpando, vai limpando. Aqui mostrando, limpando também. Com agora uma broquinha para agitar lá dentro. Depois, cortamos o pino. Sempre levar em consideração a altura de um dente preparado para uma coroa total. Mas isso aqui já é conteúdo da prova passada. Condicionamento ácido do conduto, 30 segundos. Isso se for um cimento resinoso convencional. Lá na PS, a gente não condiciona o conduto, porque é um sistema autocondicionante, basicamente. É um cimento resinoso autoadesivo.
Então, se falar que é autoadesivo, não condiciona. Se falar que ele é só convencional, condiciona o conduto com ácido por 30 segundos. Depois, água para limpar todo o conduto. Depois, seca com papel de cone absorvente. Depois, aplica o adesivo, usando a microbrush aqui. Seca os excessos do adesivo e fotopolimeriza por 20 segundos. Beleza, isso foi caso nossa escolha seja um cimento resinoso convencional. Depois, tratamento da superfície do pino. A gente pode fazer um condicionamento com ácido fosfórico por 30 segundos ou fricção com álcool. Tanto faz. Na PS eu botei fricção com álcool, então eu vou em fricção com álcool para garantir. Lavagem e secagem depois da fricção com álcool e aplicação do agente silano por 1 minuto, igual uma peça protética. Depois, cimentação do canal e pino, porque, né, já está condicionado o canal, já está condicionado o pino. Então é só cimentar. Passa o cimento e fotopolimeriza. E agora, aqui não precisa porque é o condicionamento para núcleo. E é isso. Ó, uma questão que eu acho que ela só cobra se ela for muito sacana é o fato de você fazer o reembasamento do canal, do pino de fibra de vidro para diminuir a quantidade de cimento que você utiliza. Porque quanto maior a quantidade de cimento dentro do canal, maior a chance dele ter bolha e se deslocar. Então, por isso, para diminuir o risco de bolha, é feito o reembasamento do pino para diminuir a quantidade de cimento. Como que a gente faz o reembasamento de um pino para ter menos cimento ali dentro do canal? Primeiro, aplicar gel hidrossolúvel dentro do canal. Por que gel hidrossolúvel dentro do canal? Porque a gente Peraí, Dudu, que eu vou anotar. Tá. Me fala quando puder começar. Pode ir, gel hidrossolúvel, né? Uhum. Uhum. Gel hidrossolúvel no canal. Depois, condicionar o pino e aplicar adesivo. Então, ácido fosfórico no pino. 30 segundos depois, adesivo. Fotopolimeriza. Tudo normal. Condiciona o pino. E bota resina ao redor dele. Tá? Uhum. Depois, você vai levar no conduto. E por isso que você passa o gel hidrossolúvel, para a resina não grudar dentro do conduto. Então, botou resina no pino, né, condiciona o pino, bota a resina, leva no conduto. Aí vem a parte importante. Você vai fotopolimerizar por 3 segundos dentro da cavidade. Então, foto por 3 segundos para começar a ficar durinho. Tira e termina de fotopolimerizar fora do conduto. Então, bota o pino com resina dentro do conduto, fotopolimeriza por 3 segundos para começar a ficar um pouquinho duro e termina de fotopolimerizar fora. Depois, vai remover o gel hidrossolúvel e aplicar novamente o adesivo dentro do Conduto. conduto. Depois é só cimentar o pino, igualzinho. Então, para cimentar o pino, você vai ter que, de novo, ácido fosfórico ou fricção com álcool na resina agora. Tem que condicionar o pino toda vez, todo de novo. Tá, e pra que é isso mesmo? Pra diminuir bolha? Para diminuir a quantidade de cimento dentro de um canal. Porque se o canal for muito largo e você não tiver um cone que adapte exatamente nesse canal, você vai ter que reembasar o cone para o cone se adaptar melhor ali e preencher todo o espaço. E aí, consequentemente, você diminui a quantidade de cimento e, consequentemente, a chance de ter bolha. Beleza? Tá. Assim, isso aqui estudando para mais. Não sei se vai cair uma questão assim. Beleza? Então, Você manda esse slide aí? beleza. É o mesmo da última.
Vou mandar aqui. Peraí. Fica mais fácil, não precisa ficar procurando. Daí é isso? Acabou? Agora vem só cerâmica. Ah, tá. Tranquilo. Ô, desgraça. Tá, depois eu mando ali. Esqueci de... Eu fechei sem querer. Quando eu terminar, eu mando lá. Beleza? Então, vamos para cerâmica. Não, cerâmica. Beleza. Como que a gente pode utilizar cerâmicas? Sobre implante, infraestrutura, de coroa, de prótese, de implante, facetas, fragmentos, coroas convencionais, restaurações parciais. Beleza, a gente tem 3 tipos de restaurações, né? Ou restaurações monolíticas, ou restaurações, né, para infraestrutura cerâmica, ou cerâmicas de recobrimento. Restaurações monolíticas é quando a peça é produzida com apenas um tipo de cerâmica em um mesmo momento. Então, normalmente é feito com fresadora. Você faz tudo ao mesmo tempo em um só tempo. Então, não existe essa de faz primeiro a infraestrutura com material, pega esse mesmo material e depois faz a de recobrimento. Não, monolítica, você faz tudo com o material em um só tempo. Ou injeta também, né? Pode ser injetada também. Pode ser injetado. Ou fresado ou injetado. O que é uma infraestrutura cerâmica? É quando é produzida primeiramente a parte interna da peça para depois ser recoberta por outra cerâmica. Então, quando você tem uma infraestrutura, você consegue já hibridizar aí sua cerâmica. Você pode escolher uma cerâmica mais resistente, que tem pouca estética, para ficar na infraestrutura e recobrir ela com um material muito mais estético, por exemplo, uma feldspática. Cerâmica de recobrimento é a que reveste a infraestrutura de uma peça, sendo que pode ser metálica ou cerâmica. Aí você escolhe o que vai ser. Então, como é que são classificadas as cerâmicas? Quanto à sua composição, quanto sensibilidade ao ácido fluorídrico e quanto processos produtivos. Primeiro, quanto à composição, a gente tem a classificação em matriz vítrea, policristalina e matriz resinosa. Matriz vítrea. Agora é a hora que realmente é decoreba. Cada um vai ter que pegar, sentar e decorar isso aqui. Porque é muita coisinha, assim. Matriz vítrea, a gente tem as feldspáticas e as feldspáticas junto a outros materiais, que são as sintéticas. Então, a feldspática, isso aqui, gente, é do mais estético para o menos estético. É um bom jeito de decorar. E é inversamente proporcional. Então, qualquer dúvida, na hora da prova, decora a sequência de cada uma. Então, primeiro vem a matriz vítrea. Deixa eu botar aqui. Feldspática. Feldes. Depois da feldspática, vem leucita. Depois da leucita, dissilicato. Depois silicato. E a gente não usa a última, não é mais utilizada. Depois tem a zircônia, que só fala de zircônia. Deixa eu ver. Zircônia. Beleza. Quando começar a prova, decora essa sequência e aí faz uma setinha. Porque a gente tem duas características inversamente proporcionais. Então, quanto mais para cima,
maior a estética. E, consequentemente, pior resistência. Eita. Então, qual o material que a gente tem mais estético? A feldspática. Mas, em compensação, ela é o que tem a pior resistência. Aí vai descendo e vai melhorando um atributo e piorando o outro. Então, já que para baixo aumenta a resistência, então a leucita vai ter uma resistência maior do que a feldspática, porém, uma estética um pouco pior. De silicato, vai ter uma resistência maior do que a da leucita, porém, perde um pouco na estética da leucita. Silicato vai ter uma resistência maior do que a de dissilicato, porém, perde na estética. E a pior de todas é a zircônia, onde ela é mais resistente porque ela é um metal, mas perde na estética porque ela é muito opaca. Você não consegue, né, ter uma boa estética com a zircônia. Então, esse é um bom jeito de vocês decorarem estética e resistência. E assim dá para fazer muita questão. Então, feldspática. Quanto mais estético, mais vidro a gente vai ter na restauração. Então, se eu tenho feldspática, ela é a cerâmica mais estética que a gente tem, consequentemente, vai ter muito vidro. Por isso que ela é muito estética. Porque quanto mais vidro numa cerâmica, maior a quantidade de luz que vai passar sobre ela. Beleza? E, consequentemente, por ter muito vidro, perde resistência. Então, já que ela é muito estética e não tem tanta resistência, ela é indicada para restaurações monolíticas, como facetas. Então, faceta é muito bom de usar. Ou cerâmicas de recobrimento. Então, vai ter um material duro por baixo. Então, pode ter leucitas como infraestrutura, de silicato de infraestrutura, zircônia de infraestrutura. Tanto faz o material que está por baixo. Ela vem por cima para dar uma estética melhor. Só que o detalhe da feldspática é que ela só é recomendada de ser utilizada como cerâmica de recobrimento ou restaurações monolíticas até pré-molares. Então, feldspática, ela é ótima para estética, porém ela não tem resistência. Por isso, indicada para restaurações monolíticas como facetas ou cerâmicas de recobrimento até pré-molares. Beleza? Depois, a gente tem... Aqui, ó, Canupa. Tem, ó, fresada, um bloquinho de feldspática. Tem mesmo, pô. Eu acho que eu tava procurando no AliExpress, pô. Tem um monte de material. Não é só feldspática. Tem cerâmica, outras cerâmicas, né, no caso. Aí, como a feldspática ela tem muita estética, mas baixa resistência, tentaram criar feldspáticas sintéticas, ou seja, feldspáticas associadas a outro material. Então, quando a gente fala reforçada por leucita, significa que é uma feldspática sinteticamente reforçada por leucita. Porque eles tentaram pegar as características estéticas da uma feldspática e adicionar resistência a partir de leucita. Esse é o princípio. Então, quanto mais você decora a sequência, mais fácil fica de você, né, ter uma noçãozinha de que é cada coisa. Então, vieram tentando aplicar materiais diferentes na feldspática para aumentar a sua resistência. Então, tentaram fazer primeiro a reforçada por leucita. Botaram 40%, 50% de cristais de leucita. Isso aumentou um pouco a resistência flexural. Depois, botaram reforçadas por silicato de lítio. Porque viram que a resistência dada pela leucita não foi suficiente. Queriam mais resistente. Então, botaram de silicato de lítio. Aí aumentou ainda mais, ó, resistência flexural. Resistência flexural é a mesma coisa que resistência a cargas mastigatórias, a forças axiais, enfim. Resistência à mastigação. Então, a partir de silicato de lítio, é que a gente tem o padrão ouro. Porque aqui é o famoso IMEX.
Então, IMEX pode ser usado para tudo, tanto para coroa, tanto para coroas parciais, infraestrutura, pode ser usado para faceta também, IMEX. IMEX pode ser usado para tudo. Você pode usar para restaurações monolíticas, pode utilizar para infraestrutura e como recobrimento. Então, a partir de silicato de lítio, a gente tem um padrão ouro, porque ela meio que está no meio. Ela está literalmente no meio. Porque a gente tem aqui em cima feldspática, leucita, meio, silicato e zircônia. Como ela está no meio, ela é o padrão ouro. Você pode usar tudo. Pessoal, você mais vê aí no Instagram é gente postando lentes de IMEX. Ah, lentes de IMEX. Porque é muito mais fácil de utilizar. Óbvio que o preço é um pouco mais alto. Mas você consegue fazer tudo. Facetas só de IMEX, que são de silicato de lítio. Beleza. Então, depois tentaram ainda reforçar mais ainda a resistência. Só que agora começaram a perder. A gente chegou no meio, que era o IMEX, onde a gente tinha um equilíbrio perfeito entre estética e resistência. IMEX é realmente o equilíbrio perfeito. A partir daqui, você vai ganhar sempre mais resistência e perder muito na estética. Então, depois de silicato de lítio, tentaram fazer da silicato de lítio e zircônia. Então, aqui você aumenta bastante a resistência e perde na estética. Então, você tem coroas, indicação para coroas parciais de infraestrutura. E a última não é mais utilizada. Então, se não é utilizada, nem precisa estudar. Essas foram as composições de matriz vítrea. Agora, a única composição policristalina que ela passou foi a zircônia. Ela não falou da alumina, então não precisa estudar alumina. Zircônia, ela tem uma propriedade específica, que é a trinca dela não propagar. Então, qualquer uma dessas outras lentes aqui, cerâmicas que a gente falou, a base de matriz vítrea, se você tem uma trinca, ela vai trincar normalmente toda a cerâmica. A zircônia, ela é um material muito mais resistente e uma trinca não é suficiente para quebrar toda a sua cerâmica. Beleza? Então, ela é bem opaca, ela é horrível para a estética porque ela é muito, muito opaca. Então, por isso que ela é utilizada em infraestrutura, porque ela é muito resistente, o fato de ser, se parecer com metal, e ela é ótima para mascarar dentes escurecidos. Então, quando você tem um dente preto, e você quer mascarar isso para utilizar uma feldspática, que é mais estética, por cima, como material de recobrimento, você pode utilizar uma zircônia, que é um material muito opaco, bem brancão, como infraestrutura, para tapar esse dente preto, e por cima dessa infraestrutura de zircônia, faz uma cerâmica de recobrimento de feldspática para dar a estética. Beleza? Hein, Dudu? Oi. Ela não propaga trinca, né? Mas se por acaso houver algum esforço muito grande, ela quebra o dente, né? O preparo, no caso. Porque ele é de metal, né? Hã? É metal, né? Isso é... Zircônia é metal? Eu acho que não é metal. Não é metal, mas se assemelha muito ao metal pela resistência. Entendeu? Então, provavelmente, ela é bem mais dura que o dente. Por isso que ele deve quebrar o dente também. E a última que a gente precisa decorar é matriz resinosa. Que aqui já não entra nessa escadinha que eu mostrei aqui. Meio que a parte tá essas cerâmicas de resina. E a única que a professora frisou bem, então eu acho que é o mais importante, é a gente decorar essa cerâmica infiltrada por matriz resinosa. Então, picking. Então, ela tá meio que por fora. Ela é boa, ela tem uma boa resistência e ela tem uma boa estética. Então, meio que a gente bota ela de fora dessa sequenciazinha aqui.
Então, Pequim. Beleza. Essa cerâmica infiltrada por matriz resinosa vai ter arcabouços cerâmicos com partículas interconectadas, pré-sintetizadas, sinterizadas, que tem seus espaços interpenetrados por material resinoso. Então, a professora fala que é tipo uma teia de aranha. Vamos fazer tipo um jogo da velha aqui. A base é cerâmica. E todos os espaços em brancos, que eu estou preenchendo com pontinhos, eles estão botando resina. Então, isso que é ter uma cerâmica infiltrada por matriz resinosa. Então, você tem a base tipo, basicamente, né? A base de cerâmica e os espaços em brancos preenchidos com resina. Por isso que ela é uma cerâmica infiltrada de matriz resinosa. Então, isso vai dar... A resina vai dar uma boa característica estética e a cerâmica vai dar uma boa resistência. Então, ela tá ali também no meio termo. Ela é bem utilizada também. Bem comum de se utilizar a cerâmica infiltrada por matriz resinosa. E a última é conteúdo com carga disperso. Aqui ela não falou nada disso aqui. Então, não acho que vai ser uma questão importante. Mas aqui é o contrário. Se cair alguma coisa com conteúdo disperso, é o contrário. Aqui a gente tem a base de resina e o que preenche é cerâmica. Então, aqui os espaços em branco são preenchidos por cerâmica, enquanto nessa aqui, os espaços em branco são preenchidos por resina. Essa é a principal diferença entre as duas. Ok. Então, essas foram todas as composições das cerâmicas. Tem tudo isso de composição. Não, então é bom dar uma boa decorada nisso aí. Agora, em relação à sensibilidade ao ácido fluorídrico, a gente tem 3 classificações, né? E sensibilidade ao ácido fluorídrico é o processo de cimentação adesiva. Então, a gente quer criar micro-retenções e aumentar a energia de superfície da face interna da cerâmica, permitindo melhor infiltração do adesivo ou cimento resinoso. Temos cerâmicas de matriz vítreas, que são todas ácidos sensíveis ou condicionáveis. Então, todas aquelas que a gente fez, falou de até a zircônia não entra. Então, na escadinha, nossa colinha, a zircônia é a única que não é ácido sensível. O resto, tudo para cima, inclusive a de matriz resinosa, são ácidos sensíveis. O resto, né, zircônia e a que ficou para trás, que foi esqueci o nome. Com conteúdo e carga disperso, essa aqui também não é ácido sensível. Então, não é ácido sensível. O resto tudo é. Cerâmicas policristalinas são ácido resistentes ou não condicionáveis, que é a zircônia que a gente falou. E as cerâmicas de matriz resinosa, só a de infiltrado resinoso, cerâmica com infiltrado resinoso, que é ácido sensível. A outra, com carga disperso, conteúdo disperso, é também resistente. Questão de prova legal, isso aqui, o tempo. Quase certeza que cai uma questão de tempo. Então, vamos decorar aqui, sempre na ordem da nossa colinha. Então, feldspática, 90 segundos. Então, sempre que a gente for, vamos na colinha aqui, adicionar nela. 90. Leucita agora, que é um pouco melhor na resistência. Leucita, 60 segundos. Já vamos ver as outras logo. Leucita, 60 segundos e de silicato de lítio, 20 segundos. Então, 60, 60, 20. 60 aqui. 60 segundos aqui.
e 20. Não. Espera, é 20 aqui de silicato. Não fala sobre como que condiciona silicato. Não fala pra gente como é que faz o condicionamento de silicato. Mas eu acho que não deve cair, justamente porque ela não fala o tempo de silicato e mais zircônia. Ela só fala o tempo dessas... O de silicato, você fala? O silicato, é. Putz, eu acho que ela nem... É verdade, ela nem passou isso. Ela nem falou. Eu acho Então, que eu não tenho anotado isso, não. se ela não falou, não vai cair. Esse é o tempo. E quando qualquer um desses materiais é feito, né, na fresadora, você multiplica o tempo por 2. Então, feldspática, se ela for fresada, você vai condicionar por 180 segundos. De silicato de lítio, 40 segundos. Reforçado por leucita, 120 segundos. E aqui também, 120 segundos. Sempre que for fresada, a peça for fresada, a gente aumenta o tempo de condicionamento. Certo? Se não for fresado, aí segue normalzinho o tempo. Então, técnica, né, para condicionar uma cerâmica, que é condicionável. Aplicar ácido fluorídrico pelo tempo, dependendo de cada material, um tempo diferente. Lava pelo mesmo tempo que você condicionou, seca bem e aplica o silano por 60 segundos. Depois disso, opcional, adesivo, né, fotopolimeriza e bota o cimento na coroa e leva para o dente. Agora, cerâmicas não condicionáveis, que são, por exemplo, a zircônia. Vamos fazer jateamento com óxido de alumínio ou silicatização, tá? O jateamento, quem faz é a gente, é o cirurgião dentista. Silicatização, quem faz é o protético. Quando a gente faz jateamento com óxido de alumínio, a gente vai lavar em seguida, secar, aplicar o primer metálico, não é silano, não confundir com silano metálico, tá? Quando a gente tem materiais, né, cerâmicos não condicionáveis, a gente utiliza um primer metálico e não um silano metálico. Não duvido que ela bote lá silano metálico. Não existe silano metálico. É primer metálico. E bota o primer metálico. Ela falou, Canupa, o tempo do primer metálico? É 1 minuto também? Deixa eu olhar aqui na... Peraí, vou abrir as minhas anotações de pronto aqui. Não, ela não falou. Ela só falou que com jateamento é melhor do que o... Silicatização. Isso. Tá. Então, se ela pediu passo a passo, não botem o tempo do primer metálico. Não inventem tempo. Só bota primer metálico, porque ela não falou o tempo. E aí, depois de botar o primer metálico, faz a cimentação propriamente dita. Ou faz silicatização. E na silicatização, não precisa de primer metálico depois. Você consegue botar silano. Beleza? Zircônia com conteúdo de carga disperso. Não sei o que significa isso aqui. Mas, beleza. Lembrar que não é silano metálico. Quando a gente utiliza jateamento com óxido de alumínio, a gente faz primer metálico. Silicatização vai direto para o silano. Quem faz isso é o protético, a silicatização. A peça vem para a gente só faz a aplicação do silano por 60 segundos.
e depois cimenta. E aí tem os processos produtivos, né? O primeiro você pode fazer por estratificação, você vai manipular pó líquido, formando uma pasta, e com o pincel você vai, né? É como se fosse um enceramento aqui. Cada vez que você faz uma camadinha, você leva no forno e, né, vai fazendo essas camadas com o material, né, com a sua cerâmica, a partir da estratificação. Então, cada vez que você leva no forno, você faz uma camada. Então, se eu quero fazer uma estratificação fazendo cerâmica de dentina e cerâmica de esmalte, você vai lá com um pincelzinho, faz primeiro a de dentina, leva no forno, volta, faz as camadas de esmalte. Enfim, isso é uma estratificação. Agora, injeção, você vai fazer você vai trocar cera por cerâmica. Então, a peça vai ser confeccionada em cera. Então, como se fosse aqui, essa primeira imagem aqui. Você faz o dente em cera, vai no forno, e o forno vai injetar cerâmica no lugar da cera. E aí você vai ter uma peça única de cerâmica, e não mais de cera. E aí como é que você dá estética para isso? Você faz uma maquiagem por cima dessa injeção. Porque a vantagem da estratificação é que você já tem a peça pronta, bonitinha, com a cor que você quer. Agora, injeção e CAD/CAM, que a gente vai falar também, você troca uma cor, uma coisa por outra. Injeção, você vai trocar cera por cerâmica, mas isso não te dá cor. Você vai ter que fazer uma maquiagem por fora depois. E no CAD/CAM, você vai escanear a boca da pessoa, levar isso pro software, onde você vai fazer o CAD, que é a restauração digital, vai fazer ali o jeito que você preferir seu planejamento, e depois você vai fazer o CAM, que é levar o bloco para ser usinado ou fresado. E aí você vai ter um bloquinho, basicamente que nem essas de injeção, onde você tem que fazer a maquiagem, porque você não consegue fresar no CAD/CAM já com a cor. Você tem que fazer uma maquiagem por cima. E é isso, gente. Alguma dúvida, uma questãozinha que ficou um pouco mais solta? Valeu, Dudu. Você é foda. É isso então. Qualquer coisa, mandem mensagem lá no privado ou no grupo, que a gente vai tentando aí tirar as dúvidas. Né? Foquem bem nessa parte de cerâmica, que eu acho que é a parte mais chata. Tempo de cada uma, indicação de cada uma, e tentem decorar essa escadinha aqui, gente. Aqui tá feio já, né? Mas tem uma escadinha que você pode fazer com os tipos de feldspática e sintéticas. Né? Você vai montando assim, e sabe que quanto mais para cima, mais estético e menor a resistência. E lá embaixo, bastante resistência e nada de estética. Tá? E aí vocês vão fazendo esse mapa mental para ajudar lá na hora da prova. Porque aqui, a professora não falou direito quais são as indicações. Mas dá para você ter uma noção das indicações pela estética e resistência. Então, tudo que é muito estético e pouca resistência não é indicado para infraestrutura, não é indicado para região com carga mastigatória. Né? E quanto mais para trás, o contrário. Quanto mais embaixo, como a zircônia, mais você quer botar isso para dente posterior, para mascarar, né, algum dente escuro, ou como infraestrutura, que você sabe que não vai ser a cor final do dente. Vai vir uma coisa por cima para dar a estética. Certo? O Dudu, então nas abertas ela pode, tipo, dar um caso clínico lá e colocar, tipo, é pra fazer em posterior. Aí a gente fala qual que usa e o passo a passo da cimentação, né? Eu Tipo, não pode ser nada. assim. Pode ser assim. Escolha um cimento resinoso. Ela vai falar o cimento pra gente. E com base do cimento a gente vai escolher a cerâmica, sacou? Se ela falar cimento resinoso, beleza, pode pegar qualquer um que é ácido sensível.
Se ela falar, pega um cimento aí de fosfato de zinco, aí você vai ter que escolher uma zircônia, que ela sofre jateamento e aí faz uma retenção mecânica, que faz a retenção dela. Sacou? E aí faz o passo a passo direitinho. Saquei, meu mano. Porque eu acho que é isso que deve ficar aí de aberta. Um passo a passo, a gente não sabe do que, ou 2 passo a passos, né? Um passo a passo de cimentação, para repetir a questão de pino, repetir a PS, outro de cimentação de uma coroa. Ou ela pede indicação de alguma coisa. Não sei o que pode ser aberta, não. Mas de resto é isso, gente. Então tá. Boa noite pra vocês aí. Qualquer coisa é só mandar mensagem no privado. Bora de LOL agora, então. Bora chorar por causa de DP, do exame de saúde.